Então, galera, bom dia. Meu nome é Daniel, sou membro da JEC, tá certo? Do ensino. E vamos começar aqui com a aula de a monitoria de leucemias crônicas, tudo bem? Eu deixei o meu contato, né, meu Instagram e o Instagram da JEC, claro, caso vocês precisem de algum tira dúvidas sobre essa aula aqui. E é isso, vamos começar. A leucemia mieloide crônica, ela é uma neoplasia que atinge o sangue periférico, né? A produção dessas células é na medula, mas elas acabam atingindo o sangue periférico. Elas são provenientes de células hematopoéticas de linhagem mieloide, né? A linhagem ali dos neutrófilos, principalmente nesse caso. São células no estágio final de maturação, ou seja, não são blastos. Os blastos podem aparecer, a gente vai ver mais para frente, mas em geral são células já bem diferenciadas, né? Elas não são indiferenciadas como os blastos são. E é uma síndrome mieloproliferativa, né? Vai ter uma hipercelularidade dessa medula produzindo essas células neoplásicas. E ela acontece principalmente por essa formação desse gene fusão BCR-ABL, que no caso acontece por causa da translocação balanceada dos cromossomos 9 e 22, formando o cromossomo Filadélfia. Só um momento, fui atacado aqui por minha gata. E é isso. Acontece principalmente por causa dessa mutação. A incidência, né, ela é mais prevalente em homens, 2,3 homens a cada 100 mil homens afetados e 1,2 mulheres afetadas em 100 mil mulheres, certo? Ela representa em torno de 15% em relação às outras leucemias, em adultos, no caso, e é bem menos frequente em crianças. Ela atinge pessoas a partir dos 55 anos, na realidade, ela pode atingir pessoas mais jovens, mas ela afeta principalmente pessoas de 55 a 70 anos, né? Mas pode acontecer casos em jovens também, isso é menos comum. E ela tem os fatores de risco que envolvem ela são tratamentos de leucemias prévias, de exposição a, por exemplo, teve a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, né? As pessoas que entraram em contato com a radiação depois que a bomba atingiu aquele local, elas têm esse maior risco de contrair essa doença. Tudo bem? É isso. E as manifestações clínicas, né? A fadiga principalmente por causa provavelmente da anemia que isso vai estar causando. Plenitude pós-prandial, certo? Que é aquela sensação de saciedade, de pós-alimentação. Perda de peso, que é comum em todas as neoplasias, quer dizer, a maioria delas. Esplenomegalia, febre também é bem comum. Sudorese noturna. E alterações visuais e neurológicas, caso essa leucocitose esteja intensa, né? Porque aí essas células vão se depositar nesses tecidos, vão causar uma reação inflamatória e isso vai acabar causando esses sinais clínicos especificamente. E é uma leucocitose principalmente por neutrofilia, né? No caso, eu botei essa imagem minha de arquivo pessoal. Você vê muitas células de origem mieloide no esfregar sanguíneo periférico. E você consegue ver algumas formas mais imaturas dessas células, né? Você consegue ver metamielócitos, mielócitos e bastões, né? No caso, na imagem não tem nenhum bastão, mas essa lâmina tinha bastões especificamente. Então aí você consegue ver algumas células já quase diferenciadas, porque os metamielócitos e os mielócitos já não são blastos, eles já são um pouquinho mais diferenciados em relação aos blastos. E você também pode encontrar eosinofilia e basofilia. Os blastos, especificamente nessas lâminas, podem aparecer, mas eles são bem mais raros do que as outras células, né? Porque como é uma mutação de células mais maduras, os blastos eles acabam
sendo bem menos do que as outras células. Se for comparar com a leucemia aguda, que é muito blasto, então aqui você vai ver o 2% de blasto, 1% de blasto, 3% de blasto, que não é uma coisa tão significante assim em relação às outras células que vão estar aumentadas aqui. A gente pode encontrar zoonofilia e basofilia, né, em alguns casos, não é sempre. E a gente tem trombocitose ou trombocitopenia, né? Não necessariamente a gente não pode ter os dois, óbvio. Isso é a mesma quantidade que vai afetar, ou você tem abaixo, ou você tem um aumento, ou você tem a redução dessas células. Células não, né? Porque plaquetas são restos, são fragmentos citoplasmáticos do megacariócito. Então a gente vai ter ou o aumento das plaquetas, ou a diminuição das plaquetas, especificamente. E a gente tem um turnover, né, que o professor comentou na aula, que é literalmente essa questão do aumento de produção celular, né, você vai ter aumento do LDH, e que é a lactato desidrogenase, e o ácido úrico, né, também por destruição celular. Então, o diagnóstico dessa leucemia, a LMC, ela acontece principalmente de forma molecular, né? A gente vai fazer um PCR quantitativo do BCR ABL1 e a gente vai também fazer um cariótipo para procurar o cromossomo Filadélfia, né? No caso aí está demonstrado nessa imagem de cariótipo. E agora a gente vai passar para o histológico citológico, né? Porque no caso da biópsia de medula não, da coleta do aspirado do mielograma, a gente vai ver essas células sem arquitetura. A gente vai ver essas células dispersas numa lâmina, sem arquitetura tecidual. Então a gente vai ter uma amostra citológica e não histológica, certo? A gente vai ver as células individualizadas, não elas formando um arranjo, como a gente vê em citologia, né? No caso, de histologia, no caso. A gente vai ver um arranjo citológico, né? E acontece, nesses casos de leucemia mieloide crônica, uma hiperplasia, né, um aumento dessa quantidade de células mieloides em relação às células das outras linhagens, né? A gente vai ter um aumento da relação de granulócitos e eritrócitos e uma celularidade medular aumentada, por exemplo. Uma pessoa já é idosa, a gente tende a pensar que essa medula ela vai estar menos celular, né? E quando a gente vê o mielograma dessas pessoas com leucemia mieloide crônica, a gente vê um aumento dessa celularidade que não condiz com a idade. Então a gente vai ter que correlacionar a idade e celularidade medular. E tem essas três fases da doença, certo? A fase crônica, que é quando os blastos vão estar menos de 10% no sangue periférico, na medula óssea. A fase acelerada é quando você tem de 10 a 19% de blastos nesse sangue periférico medula óssea. Como eu falei, é mais comum estar em 2, 3%. E no caso da fase acelerada, você vai ter uma agudização, né, um aumento desses blastos, que não é muito interessante. E a gente tem uma trombocitose maior que 1 milhão, certo? Que é bastante coisa. A gente vai ter também na fase acelerada essa questão dos basófilos, né? Eles vão estar bem aumentados. Lembrando que os basófilos são células bem raras em sangue periférico, a gente encontra, tem medição, mas são as células menos encontradas no sangue periférico. E quando a gente vai analisar um hemograma, geralmente é a célula que a gente menos encontra, certo? A gente vai ter alterações clonais microsomais, né? Microsomiais, no caso. E vão ter outras alterações, né, outras translocações desses cromossomos, que acontece também, mas no caso não tão especificamente assim. A gente tem a fase blástica, que é literalmente uma agudização dessa leucemia mieloide crônica. Ela vai ter esse aumento de blastos, né, vai se assemelhar um pouco mais a uma leucemia aguda. E a gente vai ter também uma coisa que acontece na leucemia mieloide aguda, que é a proliferação de blastos de forma extracelular, formando os sarcomas granulocíticos, né? Porque a gente também estudou isso na leucemia mieloide aguda.
O início do tratamento dessas leucemias é com o inibidor de tirosina quinase, né, o ITK, e é o tratamento de primeira linha, é o tratamento que realmente vai ajudar na qualidade de vida dessas pessoas, né, que vai aumentar a sobrevida pós-doença. E após esse início de tratamento, que pode ser com qualquer um desses fármacos que eu coloquei no slide, a gente vai ter também outras opções, né, para auxiliar no tratamento, né, junto com o ITK. No caso, se a leucocitose for acima de 100 mil, a gente pode utilizar uma citorredução ou química ou mecânica. No caso, a mecânica é com leucoférese, né? Você vai fazer uma diálise nessas células neoplásicas, você vai literalmente filtrá-las e retirá-las do sangue. E a química é com hidroxiureia, 1 a 4 gramas dia, certo? E a crise blástica, né, literalmente quando essa leucemia mieloide crônica ela vai se assemelhar a uma leucemia aguda, a gente pode pensar também no tratamento com a leucemia mieloide aguda associada ao ITK e também pensar num transplante de medula halogênico, tudo bem? E no caso de remissão da doença, a gente vai interromper o tratamento. A remissão tem que acontecer após pelo menos 2 anos de tratamento com resposta molecular maior. E pós a interrupção desse tratamento, a gente vai ter que continuar fazendo a quantificação do BCR-ABL mensal, né, para conferir se essa pessoa realmente está com a ausência dessa doença. Mas esses casos são muito incomuns. Não é uma coisa que acontece tanto, né? É muito mais difícil na prática a gente encontrar esses casos. Mas é uma possibilidade. Aqui, a gente vai começar agora com a leucemia linfocítica crônica, né? Que vai se caracterizar principalmente pelos esses linfócitos aumentados no hemograma. Vai acontecer uma linfocitose, né? Acima de 5 mil nos últimos 3 meses. Para a gente caracterizar, no caso, ela vai precisar dessa questão dos 3 meses, acima de 5 mil. E ela acontece através de mutações em linfócitos B clonais, certo? A gente não vai ter essa leucemia de linfócitos T, certo? É só B clonais. Ela é rara em menores de 40 anos, é a leucemia mais prevalente em países ocidentais. Ela é bem rara em menores de 40 anos, mas pode acontecer também. E o aumento proporcionalmente com a idade, né? Ou seja, quanto mais velho as pessoas são, né, mais chances de ter essa doença, né? O auge dela acontece aos 80 anos, né? Porque assim, o maior pico de casos dela é aos 80 anos. E voltando aqui, porque eu esqueci de falar, quando a gente vai fazer um esfregaço de uma pessoa que tem leucemia linfocítica crônica, a gente encontra bastante essas manchas de Gumpert. Gumpert. Enfim. Por quê? Porque os linfócitos, eles são células mais frágeis ao esfregaço. Quando você corre com o sangue na lâmina, essas células tendem a papocar, elas tendem a literalmente ser destruídas só pela força que a gente usa para fazer o esfregaço, e elas acabam tornando esse padrão no esfregaço, né? A gente vê a manchazinha como se fosse uma célula que não está mais ali. E isso é muito comum em aumentos de linfócitos, seja por questões inflamatórias ou seja por questões neoplásicas. Então a gente não pode ver isso e achar que é patognomônico, porque não é. É um achado que pode colaborar com a diferenciação desse tipo de leucemia, mas não tem como fechar só olhando para essa mancha, certo? Essa mancha é uma característica que pode acontecer em outras doenças, então a gente utiliza ela mais para um norte, quando a gente imagina que seja uma leucemia, né? E para depois começar com os outros testes diagnósticos mais específicos. E os fatores de risco, né? Se tem histórico familiar de doenças linfoproliferativas, a exposição ao agente laranja que foi utilizado na Guerra do Vietnã,
uso de organofosforados, né, agrotóxicos. Então ela é muito comum em agricultores, é muito comum em quem trabalha produzindo alimentos de origem vegetal, e ela é associada também ao vírus da hepatite C. Manifestações clínicas, né? A gente pode apresentar uma linfocitose. Pela linfocitose, óbvio que a gente já falou anteriormente, né? Que é uma manifestação laboratorial. Mas muitas vezes é um achado na rotina, né? Não necessariamente esse paciente tem os sintomas, porque 80% das pessoas são assintomáticas que possuem essa doença. E 20% a gente vai apresentar os seguintes manifestações clínicas, né? Esplenomegalia, anemia hemolítica autoimune, doença, que no caso é a doença de crioaglutinas, APTI, por isso que eu coloquei as petequias, é, hipogama-globulinemia, infecções pulmonares e lesões cutâneas, né? Eu coloquei também essa imagem de linfonodomegalia, né? E também as petequias, só para ilustrar. Na questão do diagnóstico, né? A gente vai fazer imunofenotipagem por citometria de fluxo de sangue periférico, e eu coloquei os marcadores nesse quadro, né? Que a gente vai ver quais são os mais comuns, no caso. A gente tem o CD5, o CD23, e é isso, né? Os outros, ou negativos ou positivo fraco, a gente tem que fazer uma análise direitinho para saber se realmente bate com o quadro. A gente pode fazer uma biópsia de linfonodo, né? A gente vai ter, caso não seja esclarecedor, as questões da citometria de fluxo, e a gente pode ter um linfoma linfocítico, no caso da biópsia desse linfonodo, que vai ter o predomínio de linfócitos pequenos, né? Para o diagnóstico, né, a gente vai fazer a pesquisa da deleção do 17p, que é a mutação do gene TP53, que ela é bem desfavorável. A média de vida dessas pessoas pós-descoberta da doença é em torno de 10 anos. E quando existe essa mutação, a sobrevida é de 33 meses, ou seja, diminui bastante a sobrevida dessas pessoas, né? E a gente tem que descobrir o status mutacional do IGHV. Por quê? Porque caso ela esteja mutada, se torna uma doença muito mais responsiva ao tratamento. E o tratamento, no caso, pode ser utilizado tanto anti-CD20, né, o rituximab, o enfim, o nome desse fármaco aí que eu não consigo falar direito. E a ciclofosfamida, né? Existe também o inibidor de Bruton kinase, né? Os anti-BCL2, e tratar apenas quando apresenta sintomas importantes. Por quê? Que eu falei que 80% dos casos são assintomáticos. Então a gente vai utilizar esses fármacos apenas quando tiver alterações em uma leucocitose importante, quando tiver os sarcomas linfocíticos. A gente tem que sempre analisar esses sintomas, né, para ver se vale a pena tratar ou não. Por quê? O professor falou que você tratar esse tipo de doença assintomática é mexer no vespeiro, né? Pode ser que você desencadeie algum processo não desejado para essas pessoas, então você tem que sempre equilibrar, botar na balança se vale a pena ou não tratar. E os critérios para o tratamento, né? Como eu falei dos sintomas, sinais clínicos e laboratoriais, né? A gente tem a evolução com anemia e trombocitopenia. Isso pode indicar Isso pode favorecer que a gente comece um tratamento. Eventos autoimunes não controlados, né? Como no caso a PTI, a anemia hemolítica imunomediada, a linfonodomegalia ou esplenomegalia sintomáticas, sintomas constitucionais com prejuízo à qualidade de vida, né? Qualquer coisa que vai prejudicar a qualidade de vida desse paciente, né? A gente tem que pensar se vale a pena tratar, né?
Justamente, a gente não pode deixar o paciente com sinais clínicos importantes que atrapalhem a qualidade de vida dele. E o aumento progressivo e rápido da linfocitose, ou seja, a gente vê uma progressão dessa doença pelos exames laboratoriais. Então a gente tem que botar isso em mente, se vale a pena, pensando nesses sintomas. Porque se o paciente estiver assintomático, como eu falei já anteriormente, não vamos mexer nesse vespeiro. E é isso, muito obrigado, galera. Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só mandar mensagem no Instagram da GEC ou no meu, certo? Que é danwayne, arroba danwayne, e no Instagram. E é isso. Mandem mensagem, se precisar tirar dúvidas, é só mandar mensagem pra gente.